Desejamos que a paz de Cristo Jesus esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, em você que talvez esteja trabalhando, é um vigilante, é um policial, é um médico, enfim, qualquer que seja a função que você esteja exercendo neste momento, nesta madrugada. Nós desejamos que a paz de Cristo Jesus esteja em sua vida, mesmo que as torrentes da solidão, da angústia, do desespero estejam envolvendo você. De antemão quero dizer que nesta madrugada estamos aqui para exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos a plena convicção que através desta emissora, através desta rede que atinge o Brasil, você será alcançado por uma bênção potente das mãos de Deus. Quero levantar em você já uma expectativa para um grande momento de oração que iremos fazer nesta madrugada. E eu tenho a plena convicção que as palavras do autor da carta aos Hebreus, quando disse que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, se fará presente nesta madrugada. Jesus é o mesmo, e nesta madrugada eu tenho a plena convicção que a força do Altíssimo estará entrando no seu lar, estará entrando em sua vida, e Deus tem uma solução para você. Talvez você que esteja vivendo uma fé bem minúscula, talvez você que esteja vivendo o limite do seu cristianismo, porque as decepções têm lhe causado muitas tristezas. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma bênção para você. Não estou aqui para falar mal de uma denominação que outrora eu pertenci. Muito pelo contrário. Digo isso de coração, todos os meus irmãos protestantes, não apenas da Assembleia de Deus, mas da Batista, da Quadrangular, da Adventista, da Presbiteriana, da Luterana, de todas, eu os amo. Se eu outrora cometi muitos erros, falando mal da Igreja Católica, tirando muitos católicos do catolicismo para o protestantismo, posso dizer, como disse o apóstolo São Paulo, fiz na minha ignorância. Porque desde a minha infância eu aprendi a fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, ou seja, é aquela leitura ao pé da letra. E nesse ensinamento eu fui crescendo, eu fui aprendendo aquela leitura, e na proporção que os dias iam passando, na proporção que eu ia fazendo aquela leitura ao pé da letra, eu ia também absorvendo uma aversão, eu ia absorvendo um deixa pra lá, um desprezo pelo catolicismo. Eu sempre digo que desde a minha infância, o que eu logo aprendi é que a Igreja Católica era a grande Babilônia descrita no livro do Apocalipse, capítulo 18, que o Papa era a besta do Apocalipse, detentor do número 666, e que todos aqueles que não quisessem incorrer nas pragas descritas no livro do Apocalipse precisavam deixar urgentemente a Igreja Católica. Foi isso que eu fui crescendo e aprendendo, e nessa linha de raciocínio que eu tive, eu, com aquela aversão, com aquele desprezo pelo catolicismo, pregava a palavra de Deus com muita veemência, tirando os católicos da Igreja Católica, porque uma vez que a palavra de Deus lá no Apocalipse diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas pragas que hão de vir sobre ela. Eu tinha a missão de tirar católicos dali, porque via que eles estavam em um caminho errado. E por que eu dizia isso? Porque eu sabia que os católicos batizavam criança, coisa que pela leitura fundamentalista da Bíblia era contrário. Os católicos pregavam um purgatório que na Bíblia protestante não existe, porque tem 6 livros a menos que a Bíblia que a Igreja Católica usa. Então eu me detinha em tantos e tantos textos que ia contra as raízes protestantes. Então, diante disso, eu precisava pregar um evangelho de libertação, eu precisava pregar um evangelho que mudasse a vida das pessoas, porque na minha concepção de cristão protestante, a minha concepção clara era a do fariseu, ou seja, a pessoa separada. Não podia me misturar com a bebida, com o cigarro, com a prostituição, com essas coisas que o mundo oferece, e era coisa que eu via nas pessoas de católicos. Eu era muito ligado ao lado humano da Igreja Católica. Eu olhava para os defeitos, por muitas e muitas vezes eu via padres fumando, padres bebendo. Eu olhava para esses noticiários que de vez em quando surgia,
e eu ficava dizendo, como que eles podem ser filhos de Deus, servo de Deus, se vivem uma vida totalmente desregrada? Hoje eu entendo que a igreja, ela é divina e é humana. Não queremos com o lado divino justificar as sequelas, as situações difíceis que os homens da igreja cometem. Porém, a santidade da igreja não está em função da vida moral de nenhum dos seus filhos, mas está em Jesus Cristo. Ele nunca falhou, ele nunca errou. Então, depois da minha experiência que eu tive com Jesus, através de Maria, eu então vim conhecer este lado da igreja, que apesar de todas as falhas de muitos dos seus filhos, a igreja, ela continua santa, pura e imaculada. É a igreja que apresenta o Jesus Cristo para todo mundo. E o que seria da humanidade se não fosse Jesus Cristo? E se nós temos Jesus, é por causa da missão da igreja, que no decorrer de 20 séculos, ela enfrentou muitas crises, ela enfrentou muitas provações, ela enfrentou muitas dificuldades. Porém, a igreja, depois de 2000 anos, apesar de todas as crises históricas que passou, crises que qualquer aluno do 2º grau conhece, mas ela continua de pé, ela continua abrindo fronteiras, ela continua levando a salvação para muitas pessoas. E isso dá-nos a certeza que se a igreja faz isso, é porque existe uma força sobrenatural que está na essência da igreja. E essa força está justamente nas palavras que o Senhor Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Essa é a razão porque a igreja continua de pé, apesar de todas as falhas dos seus filhos, porque o Espírito Santo está com esta igreja, e esta igreja não foi fundada por um homem qualquer, mas foi fundada por Jesus Cristo. Então hoje, conhecendo esse lado, essa mística, a espiritualidade da igreja, eu posso louvar e exaltar a Deus, sabendo que a minha saída do protestantismo para o catolicismo, apesar de ter levantado muitas discussões, muitas polêmicas, muita aversão, porém eu tenho a plena consciência que hoje, como outrora, eu cria no Pai, eu cria no Filho e no Espírito Santo. Hoje continuo crendo da mesma maneira, porém com uma diferença. Além de crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, também creio em Maria, mãe de Jesus e mãe da igreja. E nessa missão eu pretendo continuar levando Jesus a tantas e tantas pessoas do nosso Brasil que estão sedentas do Evangelho de Jesus e do amor de Maria Santíssima. Amém. Amém. O próprio bispo de Dom José Luiz Ascona. Isso aqui não é para trazer polêmicas. Nós não queremos aqui puxar briga, discussões infrutíferas. Simplesmente ontem eu dizia o seguinte: São Pedro, quando ele entrando na Porta Formosa, que ele disse para aquele paralítico: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quando o milagre aconteceu, diz o relato bíblico, que toda Jerusalém juntou-se para ouvi-lo e para ver o homem que tivera sido curado. Porque ele estava com eles. Foi um milagre notório. Mas por causa disso, Pedro e João foram presos. E naquela prisão, as autoridades judaicas disseram a Pedro e a João: parem de falar nisso. Mas Pedro disse o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. O que estou fazendo, o que irei fazer a partir deste momento aqui, nesta rede nacional de rádio, é simplesmente contar algo que aconteceu comigo, e diante disso eu não posso deixar de falar aquilo que vi, aquilo que presenciei. Esta é a missão. Quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve uma grande experiência com Deus, ele de imediato proclamou aquele grande acontecimento, aquela grande experiência. Então hoje, como missionário católico, eu acho-me no dever, na obrigação de testemunhar este fato, o que aconteceu comigo. E também quero dizer que o centro da Igreja Católica, a fé do catolicismo, não é mariológica. A fé da Igreja Católica é cristocêntrica. Jesus está no topo, Ele é o tudo. Tudo é nele, por Ele, com Ele. Essa é a doxologia da Igreja. Porém, a Igreja ela tem o culto de veneração aos santos, aqueles homens que selaram o seu testemunho
com a própria vida. E a igreja tem esse culto de veneração que não aconteceu e não começou ontem, mas lá quase 2000 anos atrás, já no primeiro século, os primeiros cristãos começaram a venerar aqueles grandes heróis da fé. Então nós não estamos aqui de maneira nenhuma, o que vou falar, não é para colocar Maria em primeiro lugar, não se trata disso. Porém, reconhecendo o papel de Maria na missão salvadora de Jesus Cristo, nós não podemos deixá-la à mercê dos nossos comentários. E eu, sobretudo, porque eu sou uma testemunha de algo que aconteceu comigo, que eu vou começar a dizer neste momento. Então quero deixar isso logo aos nossos ouvintes. O centro da Igreja Católica é Jesus, não é Maria. Porém, nós sabemos a grande missão de Maria. E no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo, algumas pessoas que talvez por curiosidade estejam agora sintonizados nesta emissora, vão entender o porquê que eu vou dizer isso. Desde o início da minha vida, como disse, eu fui nascido e criado no protestantismo. Então a nossa formação era muito rígida. E minha mãe, como era a presidente do círculo de oração, regente de coral, professora da escola dominical, ela exigia muito de nós. Então desde criança eu comecei a pregar em muitos lugares, na igreja, em cultos de rua. Então isso desde a minha meninice, eu aprendi, eu absorvi. E chegou uma fase da vida que já como jovem, eu fazia isso com uma naturalidade muito grande. E onde eu chegava, naquelas festas, em outras igrejas, a gente despertava a curiosidade e a atenção de muitas pessoas. Pela forma como eu pregava, pelo carisma que eu tinha. Meu irmão também era uma pessoa que tinha um dom de cura muito grande. Era difícil de orar por uma pessoa enferma para não ficar curada. Então, eram coisas que aconteciam. E naquela criação, tanto os pastores que passavam pela nossa cidade, como minha mãe, aquelas pessoas da igreja, sabiam que na minha vida e na vida do meu irmão estariam dois grandes pastores no futuro. Tudo direcionava-se para isso. E chegou um dia em que eu fui ser pastor evangelista, depois passei a ser pastor titular, e eu comecei a pregar em muitos lugares, sobretudo em rua, em praças, em feira, dentro de boates, em delegacias, em penitenciárias. Fazíamos um trabalho muito grande, levando Jesus justamente nesses lugares onde o pecado, onde as misérias dessa vida se faziam tão presentes. Chegou o momento de eu ir ao estado do Amapá. No estado do Amapá eu tive a oportunidade de publicar um livreto chamado A Batalha de Davi, o Gigante Filisteu. Depois eu publiquei um outro livreto chamado Do Exílio ao Poder. Como esse trabalho foi publicado no Teatro das Bacabeiras, em Macapá, eu tornei-me conhecido. Foi justamente aí que eu comecei a entrar para o rádio, para a televisão, ter uma certa influência. E em Macapá, como tinha um trabalho chamado Monte Tabor, é uma instituição que trabalha com a recuperação de delinquentes. Haja visto que lá nós tínhamos uma fazenda com 1.200 jovens delinquentes em estágio de recuperação. Eu tinha a vontade de fazer uma extensão do Monte Tabor, um núcleo em todas as cidades do estado do Amapá. E como na cidade de Calçoene, na época, era a cidade que tinha uma incidência muito grande de prostituição infantil, de delinquência juvenil, eu tinha aquela cidade como a primeira a ir e fazer um trabalho de resgate daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens. E diante disso, eu fiz um projeto e levei ao governador João Alberto Capiberibe da época, solicitando uma verba para comprar uma casa, um local, um terreno na cidade de Calçoene, para lá construirmos um local para agregar essas crianças que viviam em situações difíceis. Mas é uma burocracia muito grande, espera hoje, espera amanhã, e passou o tempo. Uma noite, quando eu saí da radiodifusora de Macapá, onde tínhamos o programa da OMEAP. OMEAP é Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amapá. Quando eu cheguei em casa por volta de 11h30 da noite, tinha um irmão
que ele sabia do meu grande desejo de ir à cidade de Calçoene, fazer o trabalho que eu já mencionei.